Muito bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana, não é? Última semaninha do mês de maio e agora a gente vai fazer uma revisão, nós vamos fazer correção de tudo que a gente viu nas unidades para a gente poder se preparar para as nossas provinhas, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a professora vai explicar para vocês, vai ser bem tranquilo, nada diferente daquilo que vocês já estão acostumados a fazer, tá bom? Ok, que eu me lembre, na aula passada eu deixei algumas atividades para vocês fazerem na apostila, tá? De português. E o que está acontecendo? Às vezes, abre lá o plural, entra no maestro, aí vê a aula que tem daquele dia. Não lê o que está escrito na descrição, já entra fazendo o vídeo, tá bom? Por mais que eu diga no finalzinho do vídeo, e às vezes eu repito 1, 2, 3 vezes, você precisa olhar lá naquela descrição para ver se você não está deixando de fazer a atividade, tá bom? A professora marca o tempo certinho, como se vocês estivessem lá na escola. Às vezes, tem passado um pouquinho. Essa atividade, que às vezes tem passado um pouquinho, seria a atividade de casa que você faria depois da escola, tá bom? Mas, começando no horário certinho e terminando no horário certinho, eu creio que a gente vai conseguindo aí encaixar, tá bom? Então, eu deixei de língua portuguesa a página, começando lá na página 38, tá bom? Então, abra a sua apostila, lá na página 38, que nós vamos fazer, então, a correção dessas atividades, certo? Muito bem. Enquanto nós fazemos a correção, caso você tenha dúvida em alguma palavrinha, sublinha aquela palavra e depois dá uma olhadinha no dicionário, tá bom? Porque como a professora tá falando, às vezes você sabe escrever, consegue ouvir a palavra, mas tem dificuldade para escrever e daí fica com a ortografia errada na apostila. Então você ouviu alguma palavrinha da resposta, não tem assim certeza de como escreve, volta lá, pega o dicionário para você poder conferir, tá bom? Antes de começar a correção, o título da nossa reportagem é Rumo ao Jeans Verde, certo? Já expliquei para vocês a diferença de notícia e a diferença da reportagem, não é verdade? O que é notícia? É quando eu tenho um assunto e ele é escrito, falado, comunicado de forma muito breve. Já a reportagem faz um estudo a respeito daquele assunto, não é? E daí faz um estudo mais detalhado, é um texto mais longo, é uma coisa que a gente assim perde um pouquinho mais de tempo na hora de elaborar. Tanto é que hoje vocês já vão fazer uma reportagem. Vocês já me mandaram a foto da notícia que vocês fizeram e hoje vocês vão fazer uma reportagem, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês, tudo bem? Bom, essa reportagem que tá lá na página 38 da apostila de vocês tem o seguinte título: Rumo ao Jeans Verde, ok? E antes de começar a correção, eu quero mostrar para vocês o que é isso aqui, ó. Conseguem ver? É uma bermuda, não é? Ok. Vocês conseguem ver de que tecido ela é feita? Aparece aí na imagem ou aparece escurinho? Deixa eu virar assim que daí fica menos dúvidas, não é? Olha só, ela é feita de jeans. Muito bem. E você sabe como que é feito o jeans? O jeans nada mais é do que feito do algodão. O algodão chega lá na fábrica, né? Daí esse algodão ele é transformado em colunas e linhas e depois começa o beneficiamento. O que é o beneficiamento? É quando eu transformo uma coisa em outra, normalmente algo primário, né? Em um outro produto. Ok, só que o que acontece é que pra gente ter a bermudinha jeans, né, a calça jeans, é um processo que contamina muito o ambiente. Eu vou já explicar para vocês
por que isso acontece, certo? Quantas calças, pensa comigo, quantas calças ou então quantas blusas, porque também tem blusa jeans, quantas bermudas jeans você tem no seu guarda-roupa? Mais ou menos. Conseguiu pensar? Mais ou menos quantas peças de jeans você tem no seu guarda-roupa? Talvez vocês, nessa idade, não tenham muitas roupas em tecido jeans. Porque eu não sei aí na sua casa, mas aqui eles não gostam muito de jeans. Porque ele ainda é mais justo, fica pegando um pouquinho na perna quando abaixa, então eles preferem algo em moletom, legging, ou seja, tecidos molinhos, né? Esse moletim que tá usando bastante, tecido mais molinho que possa sim, eles possam fazer as atividades do dia a dia com mais facilidade, não limite tanto. Então aqui em casa, minhas crianças não gostam muito de jeans. Pra falar a verdade, o meu mais novo tem que brigar com ele para colocar uma calça jeans. Mas quando a gente é adulto, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai dando preferência para esse tipo de calça, para esse tipo de bermuda. Então, no seu guarda-roupa pode ser que não seja a maioria, mas o jeans, ele é responsável pela maior parte de fibra têxtil que tem no armário dos adultos, certo? Agora, quantas calças jeans será que uma pessoa tem? Eu não me esqueço que quando eu era adolescente, eu também não gostava de usar calça jeans. Eu gostava de usar shorts de cotton, calça também mais molinha, tipo essas leggings, porque me apertava muito. Então, eu não gostava de nada que me apertasse. Hoje, o jeans, por exemplo, dessa bermuda aqui, esse jeans, ele já tem como se fosse um elastano, né? Então, o que acontece? Você abaixa, ele abaixa junto. Você levanta, alguns levantam junto. Ele ficou mais molinho de usar, ficou mais gostoso. Mas antes não era assim. E eu me lembro que a primeira calça jeans que minha mãe comprou pra mim, eu tinha 13 anos. 13 anos, é verdade. Então, eu fui na casa de uma amiga minha com a minha calça jeans, me achando que eu tava de calça jeans. Quando eu cheguei lá, minha amiga abriu o guarda-roupa. Ela tinha 17, isso mesmo, calça jeans no armário dela. Você garanto que você tem um pouquinho menos que 17, né? Se você tiver mais que 17, depois você me conta, certo? A professora não tem muita peça em jeans, não. Confesso pra vocês que eu devo ter umas 4 calças ali no máximo, né? E agora, nesse período de isolamento, a professora nem tá usando, porque eu só uso essas roupas de ginástica mesmo que não precisa passar, não é? Pra ficar mais fácil. Mas não tenho muita peça em jeans, não. Aqui em casa não é, assim, a verdade absoluta dentro do nosso armário. Mas por que o jeans, e traz aí nessa reportagem da apostila de vocês, por que o jeans ele contamina tanto o ambiente, ele faz com que o processo de produção dele seja algo assim um pouco custoso? Muito bem, então olha só, o Brasil, ele é o 5º maior produtor mundial de algodão do mundo, ok? O maior produtor é os Estados Unidos, mas é o 5º maior produtor de algodão do mundo. E como eu disse para vocês, o jeans ele é feito do algodão, certo? Ele é feito do algodão. Esse algodão, ele é plantado, na sua maior parte, daquela mesma forma que alguns alimentos, com bastante agrotóxico. Hoje já se sabe que alguns lugares faz o plantio do algodão orgânico, não é? Só que assim como tudo aquilo que a gente vai comprar para comer, que é orgânico, é mais caro, não é? Assim também é o algodão. Então, às vezes, eles não fazem tantas peças assim, algodão orgânico, não são tantas marcas que usem o algodão orgânico, porque seria uma coisa que chegaria muito caro para nós, não é? Mas você pode perceber, e talvez você, na sua casa, na sua família, algum coleguinha, esses tecidos, normalmente que a gente coloca, principalmente o jeans, ele tem um agrotóxico. Tanto é que muitas pessoas desenvolvem alergia. Às vezes coloca uma calça, fica tudo embocadinho, põe uma blusa, fica tudo cheio de bolinha na pele. E às vezes nem se dá conta de que é o próprio tecido que está dando aquela alergia, pela quantidade de agrotóxico que é colocado, ok? Mas vamos
lá, depois que o tecido, o algodão, ele é tingido, não é? Naquela cor, começa no verde, daí ele vai passando por outros processos até chegar no azul. E você já ouviu falar assim, qual lavagem é esse tecido? Porque quanto mais vai lavando, mais claro ele vai ficando. Esse aqui, no caso, passou por um processo menor de lavagem, já vou dizer para vocês. Mas aqueles pode ser que você tenha uma bermudinha mais clarinha, ou seja, ele foi lavado mais vezes, ok? Muito bem. E daí contamina tanto porque nesse processo é adicionado nessa água que vai lavando os PFCs. E o que são, professora, os PFCs? PFCs nada mais são do que os produtos químicos para que a peça possa respirar depois. E muitas vezes são colocados ali também tira-manchas, tá? Então daí ele vai passando por todo aquele processo de lavagem, cheio de produto químico, também detergente, porque quanto mais ele vai lavando, mais vai desbotando e daí vai dando a lavagem que você quer, não é? E em todo esse processo, para produzir uma calça jeans, sabe dizer para a professora quantos litros de água que usa? 11.000 litros de água. É isso mesmo, você não ouviu errado não. 11.000 litros de água para fazer uma calça jeans, não é? Então é um processo que desgasta muito o meio ambiente, porque essa água, todo esse volume de água, cheio desses PFCs que eu disse para vocês, que são esses produtos químicos e também de detergente, essa água ela não pode ser reutilizada depois, não é? Aqui no Brasil, além da questão do algodão orgânico, que eu já disse para vocês, que ele não é muito comum porque sai caro, nós temos um outro tipo de algodão que ele é usado por algumas lojas, inclusive a C&A, né, que fica no shopping, inclusive que a gente está com vontade de passear no shopping. Mas a C&A já usa muito na sua produção. Que tipo de algodão é esse, professor? É um outro tipo? É o BCI, que é como se fosse um algodão, como é que eu vou explicar para vocês? Com uma iniciativa menos onerosa, tá bom? Então, o Brasil é líder mundial na produção desse algodão BCI e ele é um pouquinho menos, no processo ele é um pouquinho menos, vamos dizer assim, poluente, né? Um pouquinho menos oneroso do que esse algodão normal, ok? Mas eu tendo explicado para vocês então como é feito jeans e qual o processo e aquele monte de água que eles usam na fábrica para fazer uma calça jeans, vocês têm aí na apostila de vocês, na página 38, um textinho que diz rumo ao jeans verde. Significa que o jeans agora, ao invés de azul, ele vai ser verde? Será que significa isso? Então vamos lá dar uma olhadinha, vamos fazer a leitura. Habitualmente visto como um dos itens mais poluentes produzidos pela indústria têxtil, a calça jeans caminha a passos largos para preservar cada vez o ambiente. Ou seja, como eu disse para vocês, o processo da confecção da calça jeans faz muito mal para o ambiente, tá bom? A meta é ambiciosa, mas grandes fabricantes de calças jeans garantem até 2025, tá chegando. A produção dessas peças será feita sem o uso de água, daqueles 11.000 litros de água para uma calça, ou de produtos químicos, tá? Que eu disse também para vocês, prejudiciais ao ambiente e à saúde dos trabalhadores. Porque esses produtos, além de fazerem mal para o meio ambiente, faz mal também para quem tem contato com ele, não é verdade? Essa preocupação tem razão de ser, uma vez que no setor têxtil e de confecções, os jeans são apontados como o segmento que mais gasta água e polui o ambiente, certo? Aí a professora já trouxe algumas informações que te ajudam a entender melhor o que está dizendo isso aí. A empresa espanhola Genologia nasceu em 1993,
com a meta de criar uma indústria têxtil e de confecções ética, sustentável e ecoeficiente. Em 1999, desenvolveu e lançou no mercado a primeira máquina de raio laser voltada para o seu segmento. Sua tecnologia permite o acabamento das calças jeans sem o uso da pedra pómez e de jatos de areia combinados com produtos químicos como o perganganato de potássio. Olha que palavra bonita, nome bonito para colocar no filho, hein? Aperfeiçoada nas últimas décadas para a produção em larga escala, a máquina hoje está presente nas lavanderias industriais dos maiores produtores do Brasil e do mundo. Próximo tópico ali, ou intertítulo, não é verdade? Indústria desintoxicada. Nosso objetivo final é conseguir a desintoxicação total da indústria têxtil com o uso sustentável de recursos e a oferta de soluções para gerar um impacto positivo, ao eliminar todas as técnicas perigosas para a saúde dos trabalhadores e danosas ao meio ambiente, ou seja, que fazem mal ao meio ambiente, tá? Diz o fundador e presidente da Geanologia, que na verdade eu acho que é jeans, né? Geanologia. Segundo ele, em 2017, a combinação das tecnologias criadas por sua empresa contribuiu para poupar cerca de 8 milhões de metros cúbicos de água, equivalentes ao volume necessário para o consumo humano de Miami, lá nos Estados Unidos, durante um ano. Olha só. E aí aqui vocês têm um quadro com economia substancial, certo? No quadrinho roxo mais forte, vocês têm lá uma informação. 5 bilhões de calças jeans são produzidas por ano no mundo. 5 bilhões, ok? E aí vocês têm lá, consumo em média no processo de acabamento de uma peça, certo? 70 litros de água, 150 gramas de produtos químicos, 1, kWh. Aqui está dizendo, gente, no processo de acabamento, tá bom? Fora todo o processo que vem antes, até do algodão até virar o jeans. Com o equipamento, tá, dessa empresa espanhola, de 70 passam a ser 20 litros no acabamento, 50 gramas de produtos químicos, ou seja, 1/3, não é? E 1 kWh de energia, certo? Muito bem. Qual que é a importância, professora, de eu ler um texto e eu conseguir entender um texto? Tudo que a professora explica para vocês, acentuação, classe gramatical, daqui a um pouco vocês vão ver sintaxe, toda essa parte do português, da língua portuguesa, é para você entender como a nossa língua funciona para poder aplicar em um texto que vocês estão lendo. Às vezes uma palavra pode dar um sentido, às vezes pode dar outro. E hoje, presta muita atenção no que a professora vai dizer. Se você souber interpretar o texto, ou seja, se você conseguir ler, entender e tirar as informações necessárias daquele texto, você vai conseguir fazer uma boa prova, você vai conseguir fazer um bom vestibular, você vai conseguir fazer um bom concurso, enfim, certo? Vocês precisam ler e entender, absorver, não no sentido de guardar para si. Se for bom, se a informação for boa, ok. Mas vocês precisam entender o que o texto está querendo dizer, certo? Ontem mesmo eu estava assistindo uma notícia e o elemento A comentou algo e a repórter rebateu dizendo que não era aquilo que ela acreditava. Porém, o que aconteceu é o seguinte, o elemento A, ele disse uma palavra em um contexto que ela não conseguiu entender o que ele estava dizendo. Achou que ele estava se referindo, vamos supor, à salada, quando na verdade ele estava se referindo à parede, não é? Então você precisa entender, certo? Tudo isso que a gente estuda é para facilitar o teu entendimento da língua, tá bom? Então, quando a gente diz rumo ao jeans verde, presta atenção como é perigoso eu imaginar que nós estamos perto de todos os jeans serem da cor verde, não é? E na verdade não é isso que o texto quer dizer. Olha lá a primeira pergunta. O vocábulo destacado, como eu disse já para vocês,
vocábulo é o mesmo que palavrinha, palavra, tá bom? O vocábulo destacado, qual que é? Verde. Está se referindo à cor verde? Vocês acham que todos os jeans serão verdes daqui para frente? De 2025 para frente? Não. Explique sua resposta. Se julgar necessário, pesquise o significado do verbete em um dicionário. Gente, quando está dizendo ali que nós estamos no caminho rumo a um jeans verde, esse verde não se refere à cor, esse verde está se referindo à preservação do meio ambiente, ok? Então, a resposta, então, para a perguntinha número 1, não se refere à cor, se refere à preservação do meio ambiente. Ok. 2. A foto que ilustra a reportagem, volta lá se você não viu, tá? É um quadrinho que tem algumas calças assim, ó. Não apresenta uma legenda. Normalmente, quando tem uma reportagem, alguma imagem, tem uma legenda embaixo, então do lado, explicando para nós o que está sendo demonstrado ali. Mas nesse caso não tem. Use sua criatividade e crie uma legenda para ela, ok? Aqui a minha aluna aqui colocou o ciclo do jeans, ok? E aí a resposta é pessoal e você pode criar então uma legenda para essa imagem. 3. Alguns trechos destacados na reportagem que trazem algumas informações para responder as perguntas. Lembra do lead da notícia? O que, quem, quando, onde, por quê? Coloque cada uma dessas perguntas nos quadros que estão ligados a essas informações. Voltemos à página 38. Muito bem. Primeira partezinha que está destacada lá, vai dizer o que eu preciso colocar no primeiro quadradinho. Grandes fabricantes de calça jeans. Tá me respondendo a qual perguntinha? Quem? Quem fez isso? Quem que tem uma meta ambiciosa de fazer um jeans que favoreça mais o meio ambiente? Grandes fabricantes de calça jeans. Então, coloquem lá no primeiro quadrinho, quem? Embaixo, garantem até 2025. Gente, é data. Se tem data, facilita muito o meu trabalho. É quando? Segundo quadradinho, quando? A produção dessas peças será feita sem uso de água ou de produtos químicos. O que vai acontecer? A produção dessas peças será feita sem isso e sem isso. Então, tá me respondendo a perguntinha, o quê? Terceiro quadrinho, o quê? Tá bom? Os jeans são apontados como o segmento que mais gasta água e polui o ambiente. Mas por que eles estão se mobilizando e fazendo tudo isso para melhorar? Tá me respondendo a perguntinha? Por quê? Porque eles já viram que o jeans é poluente pra caramba. Então, por quê? Muito bem, pessoal. Porquê? Tem vários tipos de porquê, tá bom? Porquê de pergunta é sempre separado quando eu tô perguntando, certo? Se ele vem do ladinho da pontuação, ou seja, se ele vem no final da frase aqui, ele leva acento, ok? Por quê? Muito bem. Olha só, e o outro? Nas lavanderias industriais dos maiores produtores do Brasil e do mundo, tá me respondendo a perguntinha onde? Onde que isso vai acontecer ou está acontecendo? E aí, a última, já na página 39, uso sustentável dos recursos e a oferta de soluções para gerar um impacto positivo. Como que eles pretendem resolver? E aí tá a resposta. Então, no último quadradinho, você vai colocar como. Tudo bem? Ok. 4. A que conclusão podemos chegar com base na análise das informações apresentadas no quadro Economia Substancial? Muito bem, pessoal. Esse quadrinho tá ali em cima, que é aquele roxinho, e nós podemos perceber que haverá uma diminuição, então, dos produtos usados, da água usada e também da energia, certo? Então, podem colocar ali que podemos concluir que com esses equipamentos nas fábricas, haverá diminuição da água utilizada, dos produtos e também da energia que consome, tá bom? Professor, tá rápido. Ok, vou mais devagar.
Ou então, dá uma pausinha no vídeo, tá bom? Responde e depois você me libera de novo aí. Ok. Agora o exercício 5. E antes de corrigir o exercício 5, eu quero voltar um pouquinho com vocês. Aqui eu percebi que nós tivemos dúvida, então eu vou voltar um pouquinho, vou explicar para depois fazer a correção e a gente já aplicar ali, ok? Bom, o que nós vimos ali a respeito desse exercício 5? Adjetivo. Professor, o que é um adjetivo? Nessa altura do campeonato, todos esses dias a gente aqui, ó, eu, você já percebeu que adjetivo, você já entendeu, né? Adjetivo é o quê? É aquela palavrinha que acompanha o substantivo. Ok, mas o que é substantivo? Substantivo é aquela palavrinha que dá nome, ok? Que nomeia as coisas. Parede, quadro, mesa, computador, sofá, esses substantivos comuns. Gisele, Lara, Matheus, Vitor, Gabriel, nossa, quem mais tá lá? Davi, Ana Laura, Ana Luísa, Isabela. Ai, Jesus, perdoa, porque deu branco agora, tá? Vocês aí. São substantivos próprios. Cornélio Procópio, Paraná, Santa Catarina, Brasil, Itália, certo? São substantivos próprios. Pessoas, lugares, estados, enfim. O adjetivo, gente, ele só vai caracterizar o substantivo, certo? Ele não vai caracterizar o verbo, ele não vai caracterizar a interjeição, ele não vai caracterizar uma outra palavrinha. Por enquanto, para vocês, ele caracteriza o substantivo. Mais pra frente você vai ver que às vezes ele pode estar com outra palavrinha, ok? Mas agora, nesse momento, substantivo, certo? Então, muito bem, se eu sei que o adjetivo é aquela palavrinha que dá característica para o meu substantivo, que dá estado para o meu substantivo, que dá qualidade, né? Então, vamos lá. Por exemplo, a menina é bonita, ok? A menina é chata. A menina está triste. Ok? Então vamos lá. Antes de partir, vamos ver aqui. A menina, eu sei que é aquela menina. Quando eu uso essa palavrinha aqui, ó, pertinho do meu subst, esse é meu subst, tá? Para os íntimos, substantivo é o subst, tá? Esse é meu subst, menina, dá nome, substantivo comum. Palavrinha que acompanha o meu subst, dizendo, definindo ou indefinindo. Como que é o nome disso aqui, quarto ano, que eu já expliquei? É o artigo, ok? Artigo pode ser artigo definido ou indefinido. Definido, as, os, indefinido, uns, umas, ok? Muito bem. A menina bonita, entendeu? Entendi. Bonita é uma palavrinha que está dando qualidade para a menina, ok? Bonita é uma qualidade, então é um adjetivo. A menina é bonita, a menina é simpática, a menina é legal, tudo isso dá uma qualidade para ela. Então essa palavrinha é um substantivo. Agora olha aqui, a menina é chata. Chata é um substantivo? Não é, é uma característica. Tem gente que gosta até de falar defeito, não é verdade? Mas eu acho, né, que a gente não é um produto, não é verdade? Deus, quando criou a gente assim com todo amor, com todo carinho. Se eu compro um computador, ele pode ter defeito. Se eu compro uma cadeira, às vezes ela vem com defeito. Mas eu creio que Deus não pensou em fazer a gente com defeito. Às vezes tem algumas coisinhas que a gente precisa ajustar, alinhar, pra gente ficar assim menos, né? Menos assim. Mas defeito eu acho que é bem complicadinho dizer que uma pessoa tem defeito, não é? Então lá, a menina é chata, é uma característica, ok? Agora aqui, a menina está triste. Hoje
aconteceu alguma coisa e ela está triste. É um estado. Porque significa que ela é triste? Não, amanhã ela pode estar feliz, ok? Então é um estado em que ela se encontra. Por isso que a professora disse, adjetivo é a palavrinha ligada ao substantivo que vai trazer então qualidade, característica ou estado para esse substantivo, ok? Certo? Entendendo isso, eu acho muito bacana que a apostila já traga essa proposta de ensinar, junto com o adjetivo, a locução adjetiva. Porque muitas vezes o que acontece? Vocês aprendem agora o adjetivo e não aprendem locução adjetiva. Muito bem. Locução adjetiva é uma classe de palavras? Não é. O adjetivo é uma classe de palavras. Locução adjetiva é uma subclasse. Tudo bem? Se você pegar uma gramática para você estudar, você vai ver lá, capítulo 1, artigo, capítulo 2, substantivo, capítulo 3, adjetivo, 3.1, locução adjetiva, ok? Locução adjetiva não é classe de palavras, ela é uma subclasse, ok? Ok. Quando você vir isso aqui, gente, ó, locução, tá? Significa que é mais de uma palavra. Nós temos a locução adjetiva, locução verbal. Por exemplo, eu posso dizer assim para vocês: amanhã eu transferirei o dinheiro para a conta, ok? Transferirei. Usei o verbo só. Muito bem. Mais pra frente, esse ano ainda vocês vão estudar os verbos. Transferirei. Um verbo. E eu posso dizer amanhã vou transferir. Quantas palavrinhas eu usei para dizer a mesma coisa? 2. Vou transferir. Então, é uma locução verbal. Locução adjetiva são 2 palavrinhas que equivalem a um adjetivo ou uma característica. Então, por exemplo, se eu disser para vocês, garrafa plástica. Garrafa de plástico. Muito bem. Olha aqui, presta atenção na professora. Olha aqui. Garrafa plástica. Cadê o meu substantivo, meus subs pros íntimos? Qual que é a palavrinha que dá nome para alguma coisa aqui? Garrafa. Garrafa é o meu subst, lembra? Os íntimos é o meu substantivo. Muito bem. Essa garrafa que eu comprei lá na loja do 10, ela é de plástico, tá bom? Ela é de plástico. Então eu posso muito bem chegar e falar assim, olha, eu comprei uma garrafa plástica. Esse plástica é uma palavrinha que está se referindo ao substantivo garrafa e está me dando uma característica dele. Por isso que é um adjetivo, tá bom? Muito bem. Só que, ao invés de eu dizer para vocês garrafa plástica, eu posso dizer também, fui na loja do 10 e comprei uma garrafa de plástico, ok? De plástico. Eu vou entender que ela é uma garrafa plástica da mesma forma? Vou, ok? Só que eu tenho 2 palavrinhas para me dar essa informação. Então, eu não vou ter um adjetivo simplesmente. 2 palavrinhas, eu tenho locução adjetiva. Certo? Então, pessoal, quando pedir para vocês circularem a locução, se aqui estou pedindo, circule a locução adjetiva da frase garrafa de plástico, e você fizer isso aqui, ó, circular só plástico, seu exercício está errado, porque você não pode esquecer que locução, olhei a palavrinha locução, eu vou entender que são 2 palavrinhas, ok? Por exemplo, aqui, ó, garrafa plástico. Tá, e daí? Eu preciso do D para entender. Garrafa de plástico. Locução, então, eu tenho que circular as 2 palavrinhas, ok? Deu para entender? Agora vamos fazer, então, o exercício 5, porque aqui em casa gerou dúvida.
Então eu creio que deve ter gerado aí também. Olha só. Nas frases a seguir, contorne as locuções adjetivas. Contorne, tá bom? Vamos circular, ou então grifar, fazer estrelinha, o que você quiser fazer, certo? Ligando-os ao substantivo a que se refere. E outra coisa, gente, a locução adjetiva, assim como o adjetivo, ela tem um caso de amor sério com o substantivo. Ela não vai estar ligada a um verbo, ok? Se estiver ligada a um verbo, que normalmente acontece de você confundir, isso aí é objeto, tá bom? Nome daquilo que completa o verbo é objeto, não tem nada a ver com a locução adjetiva, ok? Então, para saber se a locução adjetiva mesmo, se você não está circulando coisa fora aí da cesta de ovos, você dá uma bisolhada atrás e vê se é substantivo, tá bom? Dá uma olhada. Precisa ser substantivo, ok? Bom, vamos lá. Letra A. A produção do jeans será feita sem o uso de água. Essa é a frase. Olha na apostila e segue o raciocínio da professora. Muito bem. Quais são as locuções que eu tenho aí? Do jeans. O que é locução, gente? A locução são duas palavrinhas. Não pode ser uma só. Do jeans e de água. Vamos ver se elas estão se referindo a substantivos. Produção é um substantivo? É. Tanto é que se você olhar do ladinho ali, ó, olha lá, tem o a, que é um artigo, que também é outro tipo de palavrinha que acompanha o substantivo. Então, produção é substantivo. Produção do jeans, a produção do algodão, a produção dos bolos, enfim, ok? Do jeans é uma locução adjetiva, ou seja, é uma locução que está dando uma característica para o meu substantivo. Professora, sempre tem como trocar, por exemplo, garrafa de plástico, vira garrafa plástica, ou seja, a locução adjetiva tem um adjetivo correspondente. Não tem, não é uma regra. Por exemplo, imagine você fazendo um macarrão, certo? E você colocou bastante queijo no seu macarrão. Então eu coloco macarrão com queijo. Esse com queijo é uma locuçãozinha, ou seja, são duas palavrinhas que está me caracterizando o macarrão. Agora, tem um adjetivo que possa substituir o com queijo? Se bem que hoje, né, essas palavras estão surgindo assim, do dia para a noite. Mas macarrão queijudo? No dicionário não tem. Macarrão com molho. Com molho é locução adjetiva. Tem um adjetivo para substituir? Macarrão molhado? Eu acho que não, tá bom? Bolo de chocolate. De chocolate não tem um adjetivo para eu poder ali empregar. Falar o bolo chocolatudo, que é o que a gente usa hoje. Mas nós usamos na linguagem informal, ok? Não é algo que conste lá no dicionário. Daqui a um tempo é capaz de aparecer lá no dicionário, certo? Então não é regra. Continuando aqui, será feita sem o uso de água. De água, então, é uma locução adjetiva que está caracterizando o uso. Uso é um substantivo, tanto é que tem um artigozinho do lado. Então, na letra A, você tem que circular do jeans e de água. Se você só circulou jeans e água, tá errado, tá? Porque locução são duas palavrinhas, tá bom? C. É o que garantem as grandes fabricantes de jeans. Qual que é a locução que eu tenho ali? De jeans, que está me referindo ao substantivo fabricantes. Então, circula a locução toda. De jeans. E letra C, produtos químicos são prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Onde está a minha locuçãozinha? Dos trabalhadores, está me referindo à saúde, que é um substantivo, ok? Exercício 6. Leia a seguinte frase. A máquina está presente nas lavanderias industriais do Brasil. Letra A. Copie a locução adjetiva presente na frase. Qual que é a locução adjetiva? Do Brasil, não é? B.
Qual o adjetivo pátrio? Peraí, professor, eu esqueci. Ok? Adjetivo pátrio é aquele adjetivo que se refere à origem da onde é a pessoa, a casa, as coisas, ok? Ele dá origem, nacionalidade. Então vamos lá. Qual o adjetivo pátrio correspondente a essa locução? Por exemplo, meninos do Brasil. Do Brasil é a locução adjetiva. Tem como eu substituir por um adjetivo? Tem. Meninos brasileiros, ok? Então, letra B, brasileiros. C. Qual locução adjetiva correspondente ao adjetivo industriais? A locução adjetiva correspondente ao adjetivo industriais é a qual? Da indústria. Gente, eu deixei para vocês fazerem, recortarem lá do material de apoio. Tem um material bem interessante que vai te ajudar bastante a fixar adjetivo e locução adjetiva. Se por acaso você não recortou, vai lá atrás do material de apoio, recorta, brinca com o pai, com o irmãozinho mais novo, com o papagaio, com o cachorro, com o vizinho, não pode, tá? E para você treinar bastante essa questão do adjetivo e da locução adjetiva, ok? Agora, para fazer mais, leia esta frase. A combinação das tecnologias criadas pela empresa espanhola contribuiu para a economia. Ok, 7. Copie a locução adjetiva presente na frase. Pelo amor dos meus filhinhos. Se a locução não é uma palavrinha só, ok? Então, qual é a locução adjetiva presente? Das tecnologias. Infelizmente, se você colocou só das tecnologias, está errado, tá bom? Precisa ser as duas palavrinhas. Das tecnologias. 8. Qual é o adjetivo pátrio presente na frase? Ou seja, qual é aquele adjetivo que indica origem, nacionalidade, lugar de onde veio? Espanhola. A que locução adjetiva, ou seja, a que duas palavrinhas ele corresponde? Da Espanha. Por exemplo, comida espanhola, comida da Espanha. Então, a locução da Espanha. Espanha, substantivo próprio, letra maiúscula, hein, gente? 9. É possível afirmar que a expressão destacada a seguir é uma locução adjetiva? Agora, presta atenção. Empresas responsáveis cuidam do meio ambiente, ok? Qual que é a locução? Uma expressão que vocês têm ali, do meio ambiente, ok? Muito bem. Só que eu disse para vocês que para ser locução adjetiva, certo? Precisa caracterizar ou dar qualidade e tal pro meu substantivo. Ok? Então, eu preciso olhar para o vizinho. Vamos olhar o vizinho. Quem que é o vizinho da expressão destacada? Cuidam. Cuidam é um substantivo? Não. O que é o cuidam? É um verbo, não é? É o verbo cuidar. Eu cuido, tu cuidas, ele cuida, nós cuidamos, vós cuidais, eles cuidam, eu cuidarei, eu cuidaria, certo? Não é substantivo. Se não é substantivo, não é locução adjetiva. Não há necessidade de eu entrar nesse assunto e explicar para vocês que aquilo ali vai ser um objeto, se é direto, indireto, enfim. Agora você não precisa saber. O que você precisa saber agora, abre a cachola, certo? Abriu a tampa? Agora coloca lá dentro. Que a locução adjetiva vai estar caracterizando o substantivo. Fecha a cachola, ok? Então, tá bom. Então, pode ser, é uma locução adjetiva? Não, porque está ligado ao verbo cuidam. E para ser locução adjetiva, tem que estar ligada ao substantivo. 10. Leia as frases a seguir. E aí vocês têm lá, livro próprio para receber fotografias, figurinhas e selos, que é o álbum, não é? Benefício, bonificação, bônus. Partículas atômicas com carga elétrica. Nossa, o meu voa, só um pouquinho. Eu mexo aqui, ele voa. Partícula, eu vou chegar lá já, tá? Partícula, eu tô lá na unidade 40, mais ou menos. Vamos lá.
Partícula, tô chegando. Partícula, aqui, atômicas com carga elétrica negativa são os elétrons, não é? Espécie de avestruz americano, que é o Iandon, que eu já passei para vocês. Colegiado presidido por um juiz é o júri. Instrumento de escrever ou desenhar, o lápis. Metal capaz de atrair é o ímã. Compartilhamento entre o teto de uma casa é o sótão. E músculo com 3 é o bíceps, é isso? É isso que vocês acharam? Então vamos lá. Tríceps, né? Tríceps aqui atrás, né? Bíceps aqui na frente, né? Bíceps e tríceps. Acha aí seu bíceps na frente. Tríceps é o do tchauzinho, ó. Conforme a gente vai envelhecendo, tem que dar tchauzinho assim, senão balança tudo. Vamos lá. Depois de encontrar as palavras, copie-as e contorne com a terminação de cada uma. Então vamos lá. Álbum. Você vai escrever daí acentuado certinho. Por que álbum eu acentuo? Porque é uma paroxítona terminada em Circulo 1 lá. Bônus. Tem acento circunflexo no O. Por que tem acento circunflexo no O? Porque é uma paroxítona terminada em us. Elétrons. Também tem acento no segundo E. Círculo 11 do final. A próxima, o Iandon, também vocês vão colocar acentinho lá no A, porque termina em on, é o circunflexo. Júri, lembra do li, nur, chão, tem o I lá, paroxítona terminada em I, leva acento, põe acento no U. Lápis, também, terminou em S, coloca. Imã, também, terminou em an, né? Ião também, como é o caso sótão, e tríceps terminou em PS, ok? Então, além do li, nur, chão, nós temos ali o caso do S, ditongo, qual mais? Do uns, que flexiona, né? E do PS, ok? Muito bem. 12. Nos diálogos a seguir, as falas dos personagens estão incompletas. Complete-as usando um adjetivo pátrio ou uma locução adjetiva. Então, aí vocês vão escolher. A professora aqui não tem como dizer para vocês, posso dar ideias. Vocês têm que completar com adjetivo pátrio, ou seja, aquele adjetivo que dá uma característica de onde a pessoa é e tal, ou uma locução adjetiva, que é uma locução característica. Por exemplo, nossa professora de inglês, uma locução adjetiva, diz que esse livro é ótimo. Então, nossa professora procopense, significa que ela é de Cornélio, diz que esse livro é ótimo. E aí vocês podem deixar a imaginação correr solta, tá bom? Embaixo ali também tem outra gravura com um balãozinho. Esse meu cãozinho, vamos ver o adjetivo pátrio para ele. Esse meu cãozinho, procopense, já usei, vamos colocar então americano, né? Faz de conta que ele é importado. Esse meu cãozinho americano, ou então uma locução adjetiva. Esse meu cãozinho, o que vocês colocaram? Duas palavrinhas que caracterizam. Esse meu cãozinho. Aqui colocou de verdade, né? Que é um ex verdadeiro. É muito esperto. Muito bem. Terminando. Não saia daí. Tá terminando, tá bom? Página, então, 43. Leia o texto a seguir e tire dele a locução adjetiva e o adjetivo correspondente a ela. A locução adjetiva que a gente encontra ali é de tecidos, certo? E o adjetivo correspondente a de tecidos, eu tenho como transformar em uma palavrinha só? Tem. Têxtil, tá bom? Esse têxtil tem acento circunflexo no E. Bom, vamos lá. Chegada, tem lá o quadrinho embaixo. Se você entendeu o que é uma reportagem, se você não entendeu, eu vou dar uma diquinha antes de você marcar ali. Reportagem, então, é quando eu tenho um assunto que ele é mais aprofundado, tá? São feitas pesquisas, são feitos, assim, estudos com mais riqueza de detalhes do que a notícia, certo? Tem os mesmos elementos da notícia, mas ele é um assunto mais complexo. Então, se você entendeu isso, coloca lá um sorrisão, tá bom? Se não entendeu, tá na dúvida ali, ou se não pegou mesmo, assinala o último lá. A acentuação das paroxítonas 2. Só lembrando, eu já tinha deixado para vocês o li, nur, chão,
certo? Então aqui a gente viu também que além das palavrinhas terminadas em no chão e de tombo, as que terminam em S são acentuadas, as que terminam em PS também são acentuadas, as que terminam em ou uns também são acentuadas, tá bom? Entendeu isso? Xizinho lá. Adjetivo pátrio é aquele que dá origem, nacionalidade. Lembrou disso aí? Põe lá. E locução adjetiva, eu creio que hoje eu expliquei mais uma vez, ok? Porém, se não foi suficiente, eu volto explicando na próxima aula. Mas se você conseguiu entender um pouquinho da locução adjetiva, coloca ali, certo? Se não entendeu bulufas, o que a professora falou, coloca lá no último, certo? Ai, meu Deus. Não esqueça, né? Locução adjetiva, tá bom? 2 palavrinhas. Vamos ver que às vezes pode ter até mais, mas por enquanto seguro glória e fica em 2, ok? Muito bem. Agora, vocês vão voltar, hoje eu não vou deixar anexo. Porém, vocês vão voltar, vamos voltar aqui. Volta as páginas aí, vamos voltar, você vai voltar lá na página 37, ok? Bom, 37. Vocês estão vendo ali uma entrevista, ok? Vocês vão entrevistar 2 pessoas, certo? E o tema dessa entrevista de vocês vai ser a proibição do uso de plásticos descartáveis. Proibição do uso dos plásticos descartáveis. Que são plásticos descartáveis? Copinho plástico, canudinho, pratinho, garfinho, enfim, são esses produtinhos que normalmente a gente usa, certo? Então, o tema da sua entrevista vai ser a proibição do uso do plástico descartável. O que você vai fazer? Vocês vão entrevistar 2 pessoas. Pode ser a mãe e o pai, pode ser sua mãe e sua tia, liga para ela por vídeo, pode ser alguém que está bem longe, né? Hoje a gente tem esse recurso que a gente consegue falar com uma pessoa que está muito longe ali pelo celular. Então você vai ligar e vai falar com ela, ou se você tiver essas 2 pessoas em casa, ok. Você vai fazer uma entrevista com elas. O que eu vou perguntar, professora? O que eu vou perguntar? Ok, lá na página 37, você tem lá o que você vai perguntar, tá bom? Você vai perguntar para ela o que ela acha do uso dos descartáveis. Se ela acha realmente necessário ou se ela acha que a gente pode substituir, ok? Como que ela acha que a gente pode fazer a substituição, certo? Vocês vão usar uma linguagem formal, certo? O que é uma linguagem formal? É diferente daquela que a gente fala no dia a dia, tá bom? No dia a dia a gente pode pensar, e aí, mano, como é que você tá? Isso é uma linguagem informal. Agora, quando eu vou entrevistar alguém, eu preciso fazer uso da linguagem formal, ou seja, aquela que está desenhadinha para mim lá na gramática de como eu tenho que usar, ok? Então, você vai falar com toda a educação e toda a bagagem que você tem, certo? Então, as perguntinhas, você pode elaborar umas 3 perguntinhas, 4 no máximo, e vai fazer essa entrevista com 2 pessoas, ok? Ok. Feito a entrevista com essas 2 pessoas, você vai deixar de ladinho. É um rascunho teu, tá bom? Para que é um rascunho, professora? Para sua reportagem. Aí você vai entrar na internet, claro, né? Antigamente eu ia falar que você ia procurar em livro, mas agora você vai entrar na internet e vai pesquisar sobre o assunto. Pelo menos em 3 sites diferentes, tá bom? Entra lá e digita no Google, proibição do uso de plásticos descartáveis. Vai aparecer N coisas para vocês, vídeos no YouTube, imagens, enfim. Pelo menos vocês vão ler ou então acessar 3 sites. E desses 3 sites, vocês vão registrar no caderno, numa folha, tá bom? Numa folha. O que mais chamou a atenção de vocês. Depois que vocês já tiverem esse material, ou seja, a entrevista que você fez com as 2 pessoas, a sua própria pesquisa, você vai ver se você encontra imagens, tá bom? Imagem do quê? Imagem do uso descartável, ou então de como eles poluem o ambiente, do mal que eles fazem para os animais, enfim. 2 imagens pelo menos,
ok? Se você conseguir ter acesso a essas imagens, que às vezes não tem revista em casa, né? A impressão fica complicada se você não tiver. Se você não tiver, você pode desenhar. Depois que você já tiver todo esse material, então você tem a entrevista com as duas pessoas, você tem a sua pesquisa, sua própria pesquisa, você tem suas imagens ou seus desenhos. Aí você vai lá no seu caderno de trabalho, coloca lá, Cornélio Procópio, 25 de maio de 2020. Português, embaixo, reportagem. E aí você coloca proibição do uso de plásticos descartáveis. Esse não é o título, tá? É o tema. E aí você vai fazer uma reportagem. Nessa reportagem você vai usar a sua pesquisa, você vai usar a sua entrevista. Como que eu vou usar a minha entrevista, professora? Então vamos lá. Você vai falar assim, ó, de acordo com os entrevistados no dia tal, os descartáveis realmente fazem mal para o meio ambiente e aí você desenvolve tal, ok? Você vai fazer uma reportagem. Não se esqueça que a sua reportagem precisa ter aqueles elementos da LID, como por exemplo, data, lugar, que é o quando, onde, porquê, como, tá bom? Precisa ter intertítulo, precisa ter subtítulo, certo? A reportagem é diferente daquela notícia que vocês enviaram para a professora. Notícia curtinha, reportagem precisa ser uma coisa maior, certo? Faça uma reportagem, daí manda foto para a professora. Não é uma atividade avaliativa, mas eu vou tentar corrigir daí a atividade de todos, para vocês terem certinho. Tudo bem? Ok? Então agora nós vamos dar um tempinho para você fazer essa atividade e daqui a pouquinho a gente começa a nossa aula de ensino religioso.